Eu quero começar esse episódio com uma pergunta. Se você tivesse que escolher entre nunca mais tomar banho ou poder comer coxinha gelada pelo resto da tua vida na Europa, o que escolheria? Então, está pronto? Senta-se, aperte os cintos, porque estamos prestes a decolar rumo à Europa. Bem-vindo para Bora pra Europa, com o Ivanzinho, carioca. Você falou, o quê? Você falou, bora pra Europa, bora pra Europa, bora pra Europa, com o Ivanzinho carioca. Bora pra Europa, bora pra Europa, bora pra Europa, com o Ivanzinho carioca. Bem-vindo a todos a Bora pra Europa com o Ivanzinho, o show onde nós, brasileiros na Europa, te contamos como é louco viver na Europa. Como vai ser as regras, que são sempre a mesma? Todas as semanas a gente tem um conterrâneo brasileiro que vem aqui e vai prometer de dizer só a verdade de como é realmente viver na Europa. Então não vamos só falar de quanto dinheiro você vai ganhar, como você vai ficar rico, que não vai ficar rico não. Mas vamos falar também das oportunidades, das dificuldades e dicas também para você que está chegando agora do Brasil e indo para a Europa, para entender que é melhor que você venha preparado. Ou para você que mora na Europa nesse momento e se sente um pouco confuso, mas também para você que, como eu, cheguei de menino, de criança aqui e não temos noção daquilo que é ser um imigrante adulto na Europa. Então, como você pode já sentir, o meu sotaque é gostoso, gringo, exótico. E eu estou muito bem com isso. Então, vamos começar. Na minha frente, eu tenho uma mulher maravilhosa que eu encontrei ela no TikTok com os vídeos dela. Ela mora na Alemanha. Não de tanto anos, se eu não estou mal, mas a gente vamos falar disso também. Fazemos um grande aplauso para Luciana. Seja bem-vinda. Obrigada, querido. Muito obrigada. Nossa, eu me sinto assim, honrada de ter sido convidada para ser uma dos primeiros aí a estar participando do seu podcast. Agradeço demais. Muito obrigada mesmo. E obrigada aí ao pessoal que está assistindo, que vai assistir aí esse podcast. Espero aí poder estar ajudando, contribuindo um pouquinho mais com essa grande viagem que é a imigração. Isso. Então, vamos começar, Luciana. Como sempre, a gente faz o juramento, que é muito importante, porque eu sei quando as pessoas dizem mentira, só estou dizendo. Mão no coração. Luciana, vai dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade? Com certeza. Bem, muito bem. Então, primeira pergunta. Qual foi o evento da tua vida que você disse, sabe o quê? Vou deixar o Brasil, vou pegar o avião e vou vir para a Europa. Nossa! Vamos lá. Na verdade, foram vários fatores, tá? Vou só resumir um pouquinho. Eu e meu esposo, nós nos conhecemos já faz 20 anos. Então, Uau! já vai fazer 20 anos que a gente está junto. Muito tempo. Então, assim, Muito desde tempo. quando eu conheci ele, eu já sabia que ele tinha cidadania alemã e tudo mais. Enfim, a gente morava em Belo Horizonte e ele começou a ficar mais doente, mais debilitado, mais por causa da idade também, né? Uhum. E, infelizmente, a gente não tem um sistema de saúde legal no Brasil. Querendo ou não, tem o SUS e tudo mais, mas ele tem suas falhas. E ele precisou de fazer uma cirurgia e, nossa, enfim, essa cirurgia foi um desastre. Uau. E aí a gente sentou e falou assim, vamos embora? Porque, querendo ou não, lá você vai ter vamos dizer assim, uma assistência melhor para você, né? A gente vai ter uma qualidade de vida melhor e vai ser melhor para mim e para você mais no futuro, né? E aí a gente resolveu. Planejamos aí
2 anos, na verdade, nos planejando. E aí a gente chegou pra cá. Isso quanto tempo foi? Porque, se eu não me lembro mal, foi 5 Olha, anos dia atrás 15 de ou agosto, não, mentira, dia 16 de agosto deste ano, fazem 5 anos que eu pisei na Europa. 5 anos, uau! E como foi, Luciana? Porque você deixou Belo Horizonte, você já conhecia a Europa? Você já veio em viagem no passado? Não, eu não tinha experiência Ah, nenhuma, nenhuma. Meu zero? marido, sim, meu marido morou 10 anos nos Estados Unidos, ele morou em Malta, ele morou na Inglaterra, extremamente já, assim, uma pessoa totalmente do mundo. E eu não tinha experiência nenhuma, E você chegou simplesmente 5 anos 5 anos, faz, sem conhecer a Europa, sem indo conhecer para um nada dos países mais difíceis do mundo, que é a do Alemanha. mundo, Alemanha. Eu estudei por 2 anos. Claro que eu não consegui estudar o idioma, porque o pessoal fala, você estuda no Brasil. Gente, você estudar no Brasil é uma coisa, você imergir na cultura é outra. O que eu aprendi no Brasil, exemplo, eu aprendi aqui agora algumas frases. Hum, Amanhã eu já esquecia, porque a gente está ali, ó, trabalhando em português, falando em português, conversando em português. Não dá. Ainda mais eu já estava mais velha. Quando você é jovem é diferente, uhum, uhum, né? Agora, quando uhum. você é uma pessoa já está mais velha, é outra coisa. Sua cabeça não é mais a mesma. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim, com 3, 4, 5 frases. Deus. E como Ah, foi? Eu tô curioso disso, porque a gente chegou aqui, eu cheguei, na verdade, a gente não ia ficar nessa cidade que eu moro hoje. A uhum, gente ia para outra cidade. Só que chegou lá, a gente teve alguns problemas, uhum. porque eu não sei como que é aí na Itália, mas aqui para você morar, você precisa se registrar na prefeitura. Então Sim, você precisa de um sim. local, ir lá na prefeitura se registrar. Não sei como é que funciona isso em outros países. E a gente não estava conseguindo um lugar para ficar nessa outra cidade. E meu marido tem irmãos aqui, né? Tem uma irmã, tinha uma Uhum. outra irmã. A outra irmã não dava muito bem, mas essa irmã a gente se dava bem. E aí nós ligamos para ela, olha, tem como a gente ir aí, ficar aí na sua casa e tal, até a gente se manter, se agilizar, porque a gente está precisando do endereço e tal, papapá. Não, pode vir, não tem problema nenhum. E nós viemos. Chegamos aqui, ficamos lá na casa dela, ajudamos ela muito, porque na época que nós chegamos lá, ela estava passando por algumas dificuldades financeiras, então, assim, para ela foi bom, né? Claro, E aí a gente claro. ficou ali, então ficou assim, uma mão lavando a outra. Uma mão lavando a outra. Porque Mas no começo você foi complicado. não, porque a gente pode dizer a idade, Luciana, a tua Posso, tem idade. 49. E quando eu cheguei, eu Você tinha tem 45. 45, então você chegou com 45 anos e você teve que Sim, recomeçar tudo, incluso achar um tudo de trabalho, não? novo. Sim, Uau. aí o que acontece? Nós chegamos em 2019. 2019 estava tudo lindo, tudo maravilhoso, não tinha pandemia, não tinha nada. Nada, nada, nada. Estava tudo maravilhoso. Quando foi. Aí o que acontece? Em novembro, meu marido começou a trabalhar. Eu não comecei a trabalhar Uhum. ainda, porque eu estava ainda no processo de visto. Meu visto foi Sim, sim. visto de reunião familiar, que é extremamente complicado. E ainda eu estava no processo de visto, meu marido começou a trabalhar e tal. E aí, quando foi em dezembro, nós saímos da casa da minha cunhada, né? Que ela pediu gentilmente para a gente sair da casa dela. Meu Deus. Sim, eu tive que arrumar um apartamento com 15 dias, desesperada, eu chorava todos os dias. Com 15 dias eu arrumei um apartamento, mudei. Tanto que esse apartamento que eu moro hoje, eu entrei nele, ele estava totalmente detonado. Agora, eu e meu marido estamos arrumando ele até hoje. Meu Deus. Enfim, Coisa. e aí meu marido começou a trabalhar e tal, só que aí quando foi aí começou, né, a pandemia, Sim, aquela sim. gatinhando, né, janeiro e tal. Quando eu fui no escritório de imigração, chegando lá, o cara não queria me dar meu visto, porque eu precisava de provar
para o governo alemão que eu tinha suficiente vocabulário, ou suficiente domínio do idioma, que é o A1. Aqui você precisa provar quando você é Sim, casada com um cidadão alemão. sim, E claro, aí, claro. beleza, né? Cheguei lá, o cara queria me mandar embora, falou assim, não, você não tem o certificado de A1, você não pode ficar. A minha sorte é que eu fui com uma pessoa muito gente boa, ela na hora falou assim, não, isso não existe, não tem como separar marido de esposa. Ele trabalha, eles têm como se sustentar, não vive do governo, tem apartamento, tá tudo certo. Ah, então eu vou te dar 3 meses para você tirar. Ah, beleza. Aí eu comecei a fazer o curso de idioma, né, para Uhum. eu ir mais rápido. Aprender, claro, Aí quando foi em fevereiro, fechou tudo. claro, Final de claro. fevereiro fechou tudo. Então, nesse período aí, nesse ano de 2020, até novembro, eu não frequentei escola, entendeu? Fiquei só em casa, meu marido trabalhando e eu só em casa. E renovando visto, renovando, não é nem visto, é renovando autorização de residência. Eu tinha só uma Autorização, autorização, eu não claro, tinha um visto. claro. Mas quando foi em julho, isso mesmo, em julho de 2020, um colega meu me ligou, que morava aqui, um conhecido, falou, Lu, olha lá onde eu estou trabalhando, tá precisando de gente para trabalhar na faxina e na cozinha. Você se importa? Eu falei, querido, tem dinheiro? Tem. Vai me Vou pagar? correndo. Vai. Então estou indo. E fui trabalhar, Meu sem saber Deus. nada do idioma também. E como Sem foi saber nada. culturalmente? Porque você saltou de o Brasil a gente conhece, é um país que tem muita dificuldade, muito bem, mas é um país que é muito acolhedor, muito familiar e tudo isso. Como foi saltar em uma cultura? Porque os alemãos, nós europeus, sabemos muito bem que os alemãos são frios, não são gente quente, não. Como foi esse Tá. salto nessa cultura fria pra caramba? Fria pra caramba. Eu não vou, eu vou dizer o seguinte: realmente tem alemães extremamente frios que eu conheci aqui, Claro, principalmente lá no meu trabalho, e eu conheci pessoas extremamente acolhedoras, bem, bem. extremamente acolhedoras, sabe? A minha primeira chefe, eu tenho amizade com ela até hoje, foi assim, uma pessoa muito, muito boa para ela me acolheu, sabe? Ela sabia que eu tinha essa dificuldade do idioma, que eu entendia, eu tenho essa pequena vantagem, eu entendo muito bem muitos idiomas, mas às vezes eu não consigo falar. Claro. Então, assim, ela sabia que eu entendia, então, assim, ela falava para mim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e eu também sou muito curiosa. Às vezes eu não entendi uma palavra, ia lá no Google Tradutor, e eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho. Eu fui aprendendo, entendeu? E agora você pode Mas, dizer que você assim, fala fluente? não, não, jamais. Nossa, eu acho que para mim falar fluente vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Claro, claro, claro. Eu me viro. O alemão é um idioma difícil, Muito mas não é difícil. impossível. Mas eu me viro. Me viro bem. Nossa, Bem, tem cada coisa que eu faço que eu falo assim, eu nem acredito que eu consegui resolver. que é uma coisa boa, porque de verdade o alemão, eu penso que seja não é uma das línguas mais difíceis, porque tem línguas mais difíceis, mas pra gente que fala uma língua que vem do latim, é muito Uhum, difícil, é muito muito difícil. difícil. Sim. Mas eu vou ser bem sincera para vocês, para vocês, né? Claro. O alemão, ele não é de todo, ele é reservado. Às vezes as pessoas falam assim, porque o alemão é frio. Não, ele é reservado. Tanto que eles nem têm muita rede social. Raramente você vê uma pessoa que tem Facebook, Instagram. Verdade, Hoje é não mais sabia os não. jovens que têm TikTok, né? Claro, claro, claro. Mas eles são muito reservados. São muito reservados. Eles, assim, se eu tiro pelo meu marido é brasileiro, mas o pai dele era alemão, então ele pegou todas as manias de alemão. Tudo. Meu marido parece que nasceu aqui, de tanto que tem mania de alemão.
Eles são assim, se eles pegam amizade com você, você vai ter amizade com eles pro resto da vida, mas se você pisar na bola com eles, já é, Acabou. Já era. acabou. Mas assim, É. foi complicado no começo, mas agora eu nem ligo mais, eu já acostumei com o jeito. Eu acho que eu já peguei essa Você monte de mania. tá ficando alemão. Eu falo pro Mas meu marido que se eu saio que eu não abro a boca, ninguém fala que eu sou brasileira, porque eu isso é peguei a mania verdade. de vestir deles, eu visto igual, eu ando igual, mochila nas costas, tênis, calça, perfeito. Mas eu te fiz desculpa, eu te fiz uma pergunta e depois eu coloquei a língua no meio, que foi na cultura, no momento que você chegou, a dificuldade de se raportar com o alemão, mas também com a cultura. Você me estava respondendo, eu te parei. Vamos retornar naquele assunto. Tá, a cultura. Como foi chegar em uma cultura que é completamente diversa da nossa, diferente até dos italianos, não é? Os alemãos são diferentes de todo mundo, é uma coisa é assim estranho, mas é de verdade é assim. São um pouco louquinhos, mas são gente bem. É, mas é igual eu te falei, eu peguei gente muito boa, mas Muito bom assim. eu vou falar um negócio pra você, graças a Deus eu caí em uma cidade boa, porque onde que eu moro aqui tem universidade, Ah, tá. tem a Tá. base aérea americana. Ah, tá. Então tá jogando Então bem eu tô, aí, é? então eu tô o quê? Acho que é 30, 40 quilômetros da base aérea de Ramstein. Ah, Então, aqui é uma cidade multicult. Então, assim, tem muita gente vindo de vários lugares, de várias culturas. E quando eu cheguei aqui, eu e meu marido, a gente saía muito na rua. uhum. E a gente tinha mania de sentar nas pracinhas, a gente sentava, aí vinham os idosos. E ficava assim, ai, de onde... Gente, eu não sabia nada. Aí elas começavam aí eu sabia assim, responder de onde que eu era, meu nome, essas básicas, assim, eu sabia. Tudo decorado na cabeça. Aí você falava Tô pra tudo pessoa, olha, eu preparado, não falo amei. alemão, ich spreche nicht Deutsch. Aí a pessoa, ah, não, mas você fala bem, só porque você falou uma frase. É assim, é de verdade assim. Então, assim, aqui tem muito jovem, é uma cidade que tem muito Uhum. jovem, mas também tem muito idoso. E é uma cidade mais multicult, muito, como se for, não vou falar como se fosse um Berlim e tudo mais, mas é uma cidade que tem universidade. Então, geralmente, essas cidades da Alemanha que tem universidade, que tem base aérea americana, são cidades mais toleráveis, vamos dizer assim. Sim, sim, Então, eu não sim. tive assim, falar assim, nossa, eu sofri demais. Não, eu não tive esse sofrimento que muitas pessoas têm, eu até entendo, mas eu não tive esse sofrimento. Também por quê? Porque, igual eu te falei, a gente estudou muito, eu estudei muito para estar aqui. Porque o meu marido já tinha morado em Berlim ainda. Meu marido morou em Berlim 6 meses. Ah, então sabia Então ele já muito sabia como é bem. que era isso aqui. Olha que Eu não. coisa. Eu não sabia nada. Você Meu chegou marido com já os olhos sabia. fechados. Olha, essa é a Alemanha. Seja bem-vinda. Olha, no dia que eu embarquei lá em Confins, eu lembro que eu liguei para minha mãe e eu chorei. Eu chorei. Falei assim, mãe, será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí minha mãe, vai, minha filha, vai, Deus vai te abençoar e tudo mais, aquela coisa. Eu sinto muito porque hoje eu não tenho minha mãe, né? Mas ela falou, vai, porque vai dar certo. Então, E como é? Naturalmente, eu penso que quando tem muitas dificuldades que uma pessoa passa no momento que migra para um país, que são normalmente os primeiros 2 anos, né? 2, 3 anos. E depois, quando a gente se adapta um pouquinho mais à cultura, à comida, ao modo de falar, ao modo de se comportar, não é que a gente fica bem, a gente fica melhor, fica mais estabilizado, né? Na vida de todos os dias. Se você olha para aquele período ali onde que ainda mais você chegou no 2019 e depois passou o Covid, então você chegou em um momento histórico pesado para todo mundo, não só para uhum. você. Se você olha lá atrás,
qual foram as mais grandes dificuldades que você teve no viver em um país completamente longe do Olha, Brasil? igual eu te falei, eu comecei a trabalhar em 2020. No começo do meu trabalho foi muito difícil. Até de burra eu fui chamada, porque eu não entendi o idioma e tudo mais. Então tinha algum, realmente, igual eu te falei, peguei gente assim que não tinha paciência, né? Enfim. Mas quando foi em 2021, eu tive um problema de saúde gravíssimo. Esse aí foi o pior momento para mim, porque eu tive que ir para o hospital e fiquei internada várias vezes, tive que fazer várias cirurgias. E ali, tá sozinha, porque também era época de Covid, não podia ser visitada, não podia ter ninguém, e foram os piores dias da minha vida. Os piores dias da minha vida. Então foi assim, muito Estou imaginando. complicado. E aí, quando eu saí do trabalho, quando eu saí do hospital, eu ainda fiquei fora do trabalho, aí a renda caiu. Aí isso aí também foi muito Tocou. difícil. Então, assim, foi um ano muito complicado para mim. Muito, porque foi um ano que eu. Bem dizer, um ano que eu fiquei afastada do trabalho. Claro, claro. Então, assim, foi a época mais difícil. E nessa época difícil você teve ajuda do popolo alemão? Não digo só no Sim, hospital, porque isso sim, isso eu entendo, porque eu penso que como se diz, os hospitais alemão, a estrutura hospitaleira da Alemanha é muito boa, mas das pessoas, você teve, então, eu fiquei nesse hospital, foi esse ano. Esse ano para mim foi assim, foi terrível. Foi um ano que, assim, que foram N coisas que aconteceram. E dentro do hospital, igual eu te falei, tem muita gente de várias nacionalidades, né? Tinha um médico alemão que fez acho que um tempo de estudo no Brasil, que ele falava português. Então, assim, já me ajudou bom, muito. claro. Quando eu não entendia alguma coisa, eles buscavam alguém que falava ou espanhol ou português para traduzir para mim. Verdade? Verdade. Olha que coisa. E quando não achavam, tudo no Google Tradutor. Mas isso é demais, porque aqui na Itália eu não penso nem que façam essa tipologia de coisa. Ele só deixa e diz, não entende, não entende. Sim, É não, todo demais. o procedimento que eu passei, tanto que o primeiro procedimento assim bem estressante para mim foi quando eu fiquei muito debilitada, então eu não tinha veias, não dava para pegar nada aqui no braço. Então eles tiveram que fazer uma aqui no pescoço. Ai, É, tiveram que pegar a meu jugular aqui, ó, Deus. para eu receber medicação. Ai, E a médica perguntou se eu entendia o procedimento, eu falei que não. Aí ela falou assim: então para tudo, vou chamar uma pessoa para traduzir para você. E essa claro. pessoa ficou traduzindo para mim em português tudo que ela estava fazendo até ela terminar. É demais. Eu assim, eu É, eu fiquei assim, ó, sério, eu não reclamo de nada. Sempre que eu vou ao hospital, eu sou muito bem tratada. Eu não tenho experiência ruim de hospital. Aqui não. mas é uma coisa, eu acho uma coisa linda, porque no final eu penso penso que seja a mesma coisa, mas você paga taxas, não? Sim. Paga completamente taxas para ter toda essa parte de hospital maravilhoso e ter um serviço assim te troca realmente a realidade daquilo que é viver na Alemanha e penso também na Europa. Na Eu verdade, é não sei como, muito. como que é. O pessoal da Suíça às vezes reclama muito, porque o atendimento de saúde lá é bom, mas é caro. Aqui a gente Sim, paga, né? Aqui na Alemanha, nós todos somos obrigados a ter um seguro de saúde. E aí a gente paga, isso é descontado do nosso salário, né? E quando a gente vai para o hospital, a gente também paga uma taxinha
não é lá essas coisas, caro, mas a gente paga uma taxa por dia que fica ali no hospital. Mas é uma coisa assim que qualquer pessoa tem acesso, qualquer um tem acesso à saúde. Claro, Então, claro. a mesma coisa que eu, uma pessoa que não sou rica, né, tem acesso, o rico também tem acesso, não tem diferenciação. É isso que eu acho legal. Não, é isso que eu acho legal também, porque penso que no Brasil não seja assim, verdade? Eu não sei nada do Brasil. Digo a verdade, sei muito poucas coisas, porque, como eu digo sempre, são 29 anos que eu não volto, é só no último 3 anos que eu estou entrando de novo na cultura, em tudo quanto, mas eu não sei no presente como é realmente muitas coisas do Brasil. O SUS é lindo. O SUS é lindo no papel, mas, infelizmente, a administração é falha. Então, Hum, aonde tem que chegar, não chega. As pessoas que precisam não têm. Entendeu? Eu entendi. falo isso pela minha mãe, Ai, entendo bem, entendeu? entendo bem. Então, você agora você está uns 5 anos que está aqui, você pode comparar, coisa é bom, coisa é melhor. Eu Sim. vejo muito dos teus vídeos onde você fala, não, onde você fala de uma realidade, daquele sonho europeu que muitos brasileiros têm, e que no final, quando chega aqui, tem e não tem. Qual foram as primeiras coisas que você disse, eu romantizava nesse modo, e agora que tô aqui, não tem? Então, por isso que eu jogo a realidade, por quê? Por isso que eu te falei, graças a Deus eu tive meu marido. E meu marido, ele, como se diz, ele deu umas Sim, porradinhas. Olha, lá não é igual. Eu era gerente, eu trabalhava numa mesa de escritório, sentadinha, de trás do computador, ganhava bem, tinha minhas regalias. Ele falou: olha, lá você não vai ter isso. Lá, o primeiro serviço seu vai ser trabalhar de faxina. Você não vai trabalhar atrás da mesa do computador. O seu diploma lá, Luciano, não vale nada. Até você se estabilizar, vai demorar. Então, assim, ele sempre falava isso para mim, sempre falava isso para mim. Então, quando eu cheguei aqui, eu já sabia o que eu ia enfrentar. Eu já sabia o que eu ia enfrentar. e foi E aí tem difícil gente. saber. E Hum? foi difícil saber para você, porque você disse eu era gerente, eu tinha o meu escritório. Foi difícil para você entender que por 2, 3, 4 anos, quantos são, a Não, tua vida ia ser difícil? para mim não foi difícil, porque eu já vim, é o que eu falo às vezes, eu já até falei num vídeo assim, venham preparados psicologicamente, porque até você conseguir se estabilizar demora. Eu vou ser bem sincero para você, tem o quê? 1 ano para cá que eu estou estável, que eu consigo me virar, que eu tenho trabalho, que eu vou em entrevistas de emprego, que eu vou até começar um curso, acho que semana que vem, essa semana eu tenho que ir lá fazer minha matrícula, vou fazendo um curso. Então, assim, demora. Então, a pessoa ela tem que chegar aqui com a cabeça assim: olha, eu vou chegar lá, vai ser difícil, vai. Eu estou acostumada a trabalhar em escritório, eu não vou trabalhar em escritório. Foi o que eu já sabia, já cheguei aqui sabendo disso. Então, é esse choque de realidade que muitas pessoas, às vezes, quando chegam aqui, falam assim: meu Deus, mas eu vou ter que trabalhar de faxina. Ai, nossa, é tão difícil, é tão pesado. Sim, e eu trabalho de faxina até hoje. Eu tenho clientes que eles gostam da limpeza brasileira, Claro que é diferente. que é Muito diferente, diferente. muito diferente, eles gostam, eu faço, tem clientes que eu faço até hoje. Por isso que eu falei, não, terça-feira eu tô tranquila, porque eu não tinha cliente hoje. Eu sou igual, eu te falei, eu sou igual o Júlio, eu tenho 2 trabalhos. E sim, é isso que você disse, sim. Eu sou igual o E Júlio, no eu tenho dia. 2 trabalhos. Então, assim, eu já sabia o que eu ia enfrentar. Mas o que eu Sim, falo nos meus vídeos é para quê? Para que a pessoa não romantize quando chegar aqui. Porque aqui, realmente, você chega aqui, eu cheguei aqui, que eu olhava as coisas assim, eu falei assim, gente, eu só vi isso em filme.
Eu só vi isso em filme, então assim, é tudo muito. Até hoje, pra mim, é tudo muito lindo. É tudo muito maravilhoso. Qualquer cidade que eu vou, eu fico assim, nossa, que lindo, ai, que maravilhoso e tal. Sabe? Porque, querendo ou não, é um sonho que a gente tem. Verdade. Mas eu vim muito pé no chão. Eu já sabia o que eu ia enfrentar. E na tua cidade tem brasileiros como você? Muito. Ou muitos? Muitos. Tem. Muitos E, brasileiros. Vem muita gente estudar. Aqui, se sim, não me é porque é engano, uma tem uns cidade. 350 brasileiros. Oh, uau, assim tanto? Se não me engano, tem mais ou menos isso. Aqui tem uma colônia de portugueses também muito grande. E Uhum. eu me dou mais com os portugueses do que com os brasileiros. Por quê? Porque tem muita Karen aqui nessa Kaiserslautern. Tá cheio de Karen aqui. Isso me irrita. Mas você pensa, porque eu vejo muitas coisas, né? Que, como eu dizia hoje, uma pessoa, por muitos anos eu pensava que o comportamento da minha mãe e das minhas tias fosse uma coisa familiar. Mas no final eu tô vendo no dia de hoje que é uma coisa mais cultural, que é Hum, aquela de um dia você tá bem, o outro dia você tá tirando na cara da outra, o outro dia tá falando mal, o outro dia tá junto. É tudo assim, não? Essa coisa de não sei onde tocar, não sei o que falar, não sei o que fazer. É também, você acha que essa parte da cultura vem do Brasil? Ou essa parte da cultura fica assim vindo para a Europa? eu acho o seguinte, a pessoa quando ela imigra, ela esquece que ela é brasileira e ela esquece de onde que ela veio. Às vezes eu sempre falo, a pessoa às vezes está, eu posso falar a palavra mais assim, Sim, pode dizer aquilo que você quer, não se tá, preocupe a não. pessoa tá fodida lá no Brasil, vem pra cá, eu sempre falo Amém. isso, vem pra cá, querendo ou não, a gente tem um poder aquisitivo aqui maior, a gente tem uma qualidade de vida maior, e aí ela sobe na Gillette e quer fazer discurso, quer ser melhor do que o outro. E ela esqueceu de lá de onde que ela veio. A gente não pode esquecer de onde que a gente veio. E aí, o que me irrita muito, às vezes, aqui, principalmente aqui na cidade, eu tenho o quê? Amizade com a menina que faz o meu cabelo, a mulher que tem o mercadinho português, mas é assim, amizade assim, oi, oi, tudo bem, como você vai? Não é aquela coisa de ficar dentro de casa. Mas o que tem muito aqui é o seguinte: é porque eu moro aqui há 20 e tantos anos, quando era paleolítica. Tá, não importa. Não importa quantos anos você mora aqui. Não importa. A pessoa tem que ser humilde, sabe? E aqui é um querendo pisar em cima do outro, um querendo comer o outro, um querendo. Então, assim, eu meio que me afastei da comunidade aqui, porque quando eu cheguei também, eu tive uma dificuldade em órgãos públicos, porque eu não tinha gente para ir comigo toda vez. Uhum. E eu entrei num grupo e perguntei. Falei, olha, gente, estou com dificuldade, assim, 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 alguém pode ir comigo? Eu recebi assim, como que você imigra para um país e não sabe o idioma do país? Mas, gente, não é só eu que faço isso, não, um monte de gente que faz. Que E, assim, em coisa. vez de me acolher, eles me atacaram. É, E essa aí, o coisa que eu que eu não fiz? entendo. Eu fiz, ó, afastei, porque eu falei assim, o que que eu vou fazer com esse Claro, pessoal? Se eles estão fazendo isso comigo, que eles nem me conhecem, eles me conhecem, então, aí vai ser um prato cheio mesmo, porque aí vai ter mais coisas ainda para falar, claro, claro. entendeu? E é o que acontece Entendi. muito, infelizmente, é o que acontece muito com a nossa comunidade. Eles esquecem. Quando eu falei de Karen, são as esposas Sim. troféis, né? Que se casam aí com o seu alemão e vêm para cá e se acham melhor que qualquer outra brasileira. E não E é é cheio assim, não é disso por na aí. Europa. É assim. Entendeu? Não é por aí. Eu acho que a gente é brasileira, independente se eu tenho passaporte alemão, se eu não tenho, eu vou continuar sendo brasileira, eu vou continuar sendo imigrante, porque eu não nasci aqui. Você acha difícil
ser culturalmente alemã? Você acha que é muito difícil ter a Não, oportunidade de ser na cultura, ficar na cultura alemã? não, não é difícil, não. Eu falo o seguinte: dentro da sua casa, você pode ser quem você quiser. Dentro da minha casa, Claro. vamos dizer, eu como meu arroz, eu como meu feijão, eu faço meu pão de queijo. Até hoje eu estava pensando assim, acho que eu vou ali comprar um polvilho e fazer um pão de queijo. Eu fiz dobradinha pro meu marido. Olha, Eu faço eu tô vindo ali, feijoada. ah. Tô indo aí. Então, assim, Entendi. dentro da minha casa, eu tenho a minha cultura brasileira. Fora da minha casa, assim, eu tento e eu faço o maior esforço de quê? De conviver com a cultura, porque foi aqui que eu escolhi para morar. Claro. Eu escolhi a Alemanha para morar. Eu quis vir para cá. Ninguém foi lá na minha casa, me puxou, me colocou dentro de um saco e me trouxe a força. Então, se eu estou aqui, eu tenho que primeiro respeitar a cultura e tentar acolher essa cultura para mim também. Tem coisas que eu gosto? Tem coisas que eu não gosto. Mas isso aí é normal. Até na nossa cultura a gente também tem coisas que não gosta, não gosta, né? Mas a gente Verdade. tem que se adaptar. A gente precisa se adaptar àquela cultura, precisa se adaptar àquele modo de viver, porque senão a gente não vive no local que a gente escolheu porque tinha um sonho de viver. E desiste e vai embora. Mas para mim foi assim, foi fácil, foi tranquilo. Não posso dizer que eu sofri. Não, não sofri. Eu sofro com a distância da minha família. Que É isso que eu eu tive tava te dois perguntando. momentos, Uhum. que eu fiquei muito ruim. Foi quando meu pai faleceu e eu não podia ir. E aí eu entrei numa depressão profunda, fiquei muito ruim. E aí eu comecei a fazer terapia, que é uma coisa que eu indico. Façam terapia para a cabecinha de vocês ficar legal. E depois que minha mãe faleceu, mas aí graças a Deus, eu consegui ir para o Brasil e ficar um tempo com a minha mãe para despedir dela. Claro. Mas esse é o sofrimento que a gente tem, que é a distância. Você só imaginar isso. Você de verdade só imaginar. O que que você sente falta do Brasil? Nossa, meu Deus, nossa, se eu te falar que eu não sinto falta, eu sinto falta dos meus. Eu sinto falta da minha filha, eu sinto falta da minha irmã. Quando minha mãe estava viva, eu sentia falta da minha mãe. Mas do Brasil eu não sinto falta. Você Verdade, acredita de numa coisa nada. dessa? Não, não, eu posso acreditar. Eu acredito sim. Eu sinto falta da comida. Isso aí, eu gosto de comer. Isso eu penso que todo mundo sente falta sim. Mas assim, falar assim, ai meu Deus, eu queria voltar, porque meu sonho. Não, não, não sinto. Eu quero trazer meu povo para cá. Se pudesse, estava todo mundo comigo aqui. Minha irmã e minha filha. Mas voltar, esse sonho que todo mundo que está aqui tem de voltar, eu não tenho, porque igual eu já falei para o marido, aqui eu tenho oportunidades que o Brasil não dá. Aqui eu tenho qualidade de vida que o Brasil não me dá. Aqui eu tenho a segurança que, infelizmente, o Brasil não dá. Porque se eu tivesse tudo isso que eu tenho aqui, eu não tinha saído do Brasil. Eu tinha ficado. Claro, claro, claro. Mas eu não E sinto se você falta. pudesse, se você pudesse pegar uma bagagem de coisas do Brasil para jogar em cima dos alemães, qual coisa seria? Eu não estou dizendo só de comida, porque eu sei que a gente, a primeira coisa ia jogar toda a comida em cima deles, porque Ai, vive com só de certeza. salsicha e batata, né? Mas de modo de fazer, modo de ser, o que que você pegaria do Brasil e colocar, se pudesse, né? E diz, olha, alemãos, tá aqui, pum. Uma coisa que o brasileiro tem, vontade de viver. O brasileiro tem uma vontade de viver muito grande. O brasileiro ele é muito
solícito, muito. Como é que vamos dizer? Ele é acolhedor. O brasileiro, ele é mais acolhedor. Isso não tem como negar. Eu acho que cultura no mundo nenhuma, nem a italiana, que é um pouco mais próxima, é tão acolhedora Sim. quanto o brasileiro. O brasileiro é acolhedor. Eu acho que se eu tivesse que pegar uma característica do brasileiro e jogar na Alemanha, eu jogaria isso. O acolhimento. Ele pega aquela pessoa e coloca no braço. Aqui, para eu conseguir, para as pessoas me abraçarem, meus colegas, demorou. Eles só abraçam quando eles têm confiança. Não Imagino é que seja assim, assim. igual a gente, 3 beijinhos. É tudo assim, oi, dá a mão ali, beleza, oi, e aí, tudo bem? Nada assim. Vamos ali na minha casa tomar um café? Não, absolutamente não. Não. Pode ser assim, daqui um mês, tal hora, tal dia. Daqui em 3, 4 meses. Mais ou menos Nem uma assim. semana. Isso sim, eu acho que o alemão, se ele tivesse esse pedaço assim, do Brasil, acho que aqui seria, não vou dizer que seria perfeito, mas que seria um pouco, para algumas pessoas que sentem muito isso, seria perfeito. E o Seria perfeito. contrário, Luciana, e o contrário, se você pudesse pegar uma coisa do alemão, agora que você tá vendo, tá mais comunica mais, tem mais oportunidade de ver tudo isso e jogasse lá no Brasil, o Eu que pegaria seria? 2 coisas. Pontualidade e não ir na casa de ninguém sem avisar. O... Esse ir na casa de ninguém sem avisar, a minha mãe, desde pequena, ela falava assim, não, a gente não vai na casa de ninguém sem avisar. Então, eu lembro que eu era pequenininha, a minha mãe ligava para as amigas dela, falava assim, olha, estou querendo te visitar, que dia que eu posso ir? E olha que minha mãe é Uhum, brasileira, né? Então, assim, e isso foi passado para mim e eu passei para minha filha. Então, assim, a gente não vai na casa de ninguém sem avisar. A gente pergunta se a pessoa pode receber. Quando a gente vai, a gente uhum. leva alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu falei assim, mas isso eu já fazia no Brasil, né? Mas não é comum. Não é Não é comum, comum. não. Não é Não é comum, não. comum. Não, eu entendo muito isso, porque também aqui na Itália é a mesma coisa. Menos no norte da Itália, sim. Você tem que chamar, esperar 4 meses, se a pessoa tem um lugar para te visitar, e você tem sempre que ir com uma coisa na mão. Você não pode entrar das casas da Sim, pessoa assim, não, porque é falta de educação. sim, a falta de educação. E minha mãe me ensinou isso. E assim, eu não sei, eu tive uma criação muito assim, não vou dizer rígida, mas uma coisa que me Uhum. ajudou. A gente não ia na casa dos outros assim, vou ali na casa do coleguinha. Não vai, sabe? Cada um no seu ado, cada um no seu quadrado, né? Para evitar problema. Porque a gente sabe, Claro, você não, você foi criada na Itália, mas a gente que é brasileira, a gente claro. sabe como é que é o negócio. Não, eu vejo, eu vejo. Se você pudesse dar uma dica, porque eu penso uma coisa, você chegou na Europa com uma idade importante. Você não chegou jovem. Não. Ah, eu tive a oportunidade de falar com pessoas no Brasil com a idade de 40 até 60 que me diziam como é. A gente pode vir ali na Europa, podemos vir na Itália, e na Itália é um pouco mais diferente que a Alemanha, no senso que na Itália, infelizmente, quando você passa já os 40 anos, no mundo do trabalho você é já considerado velho. Mas você tem uma dica, uma mensagem para as pessoas que têm uma idade de vir aqui na Europa, como ser preparado e tudo isso? Olha, eu falo o seguinte: quanto mais novo a gente vir, melhor. Isso é fato, né? Mas, igual eu vim em 45. Não é vergonha, não é problema nenhum. Ainda assim, bom, pelo menos aqui na Alemanha,
eles ainda assim investem muito quem está nessa idade, de 40 até 45, 46. Só abrindo um parênteses, igual eu fui ver o negócio do meu curso, a mulher lá do Agentur, que é a agência de emprego, né, do governo, falou para mim: nossa, você tem ainda muitos anos para trabalhar. Ou seja, eu ainda estou pronta no mercado, ainda estou toda a força do mundo. Então, assim, venham, não tenham medo. O começo vai ser difícil, então, assim, foquem nos 3 primeiros anos. Não pensem em ficar, porque blogueira A viajou, blogueira B viajou, blogueira C viajou. Não pensem nisso. Principalmente aquelas pessoas iguais a mim, que chegam aqui ou casada com um cidadão alemão, ou que tem a cidadania alemã, que vai começar do zero ali, que não tem trabalho, que não tem idioma, que não sabe o inglês, que não sabe nada. Paciência. Vai ter dias que a gente vai chorar? Vai. O começo é assim mesmo. A gente vai chorar, a gente vai falar o que eu estou fazendo aqui, mas no fim, tudo compensa. Tudo compensa. É só ter paciência. Que é uma grande coisa. Porque a gente vive em um mundo onde não tem paciência, mas eu penso que seja um. A gente quer, assim sim. eu na minha época a gente tinha que ter paciência porque as coisas demoravam mais. Agora essa geração nova, ela tá muito imediatista, né? Que é tudo Tudo assim na hora. Mas vale a pena a gente ter paciência. Primeiro porque quando você chega aqui, você chega analfabeto. Você não sabe ler, você não sabe escrever. Você virou uma criancinha de 2 anos que você não sabe nem falar direito. Então você tem que ter paciência. E os 3 primeiros anos são os mais difíceis. Tenha um hobby, que eu falo sempre, tenha um hobby, faça qualquer coisa. Vai costurar, vai passear, vai andar de bicicleta, vai fazer tricô, vai fazer crochê, vai montar quebra-cabeça. E façam terapia também, porque senão não vai dar conta. Porque é muita coisa, é muita pressão. Muita pressão, sim. Então, Luciana, eu tenho as últimas 2 perguntas. A primeira pergunta é um jogo que eu faço com Uhum. todos os convidados. E é um momento onde a gente troca de pessoa. Então, você é eu e eu sou você. Então tá, vamos lá. E vamos retornar aquele dia que você estava no aeroporto para pegar aquele avião para vir para a Europa. Você que já me estou tocando, olha que coisa. Você que é eu, você está escutando aquela chamada que eu fiz para minha mãe, o discurso que eu estou fazendo com meu marido, os momentos de ansiedade, de medo, de felicidade, de não saber o que vai acontecer realmente. Então, aquilo que acontece é que você tem a oportunidade de sentar perto de mim. E você tem que me dar uma mensagem que me vai ajudar daquele momento na minha de experiência até hoje. Qual seria? Então vamos lá. Eu ia falar para você assim: não tenha medo. Você vai entrar num mundo totalmente diferente do que você está acostumada hoje. Tenha calma. Tenha o pensamento firme em Deus. Não se desespere, porque tudo vai dar certo. E faça terapia. Faça terapia porque você vai precisar para você se entender, para você chegar onde você quer chegar. Obrigado. Muito obrigado. Mensagem linda de verdade. A última pergunta. Valeu a pena? Ai, como se valeu, valeu cada dia. Amém. Valeu cada dia. Nossa,
sabe, o dia que caiu a ficha, que falei assim, agora sim, a minha vida tá indo, quando eu e meu marido falamos assim, vamos para Malta. É a nossa primeira viagem. Foi a primeira viagem? Olha! Primeira viagem. Por isso que eu falei, gente, não pensem em ficar viajando, não pensem, resolvam a sua vida primeiro. Foi o que eu e meu marido fizeram, nós resolvemos a nossa vida. Aí agora, não, esse ano nós vamos viajar. Aí nós compramos a passagem, alugamos hotel, e aí eu contei assim, cada dia. E aí quando eu cheguei em Malta, eu chorei, porque é a realização de um sonho. Eu posso Então imaginar. assim, aí caiu a ficha, falou assim, agora sim eu estabilizei, agora sim a minha vida está indo para frente. Demorou? Que Demorou. bom. Mas valeu cada dia, valeu cada lágrima, valeu cada desespero, valeu cada cabelo caído, valeu tudo. Tudo valeu. Tudo valeu, tudo valeu. Luciana, muito, muito obrigado por esse Eu que momento agradeço. junto. Quando você me disse a tua história, porque quando a gente falou no telefone, eu pensava que você estava de muitos anos aqui na Alemanha, na Europa. E quando você me disse, são 5 anos, eu cheguei aqui com 45 anos, eu disse, uau, isso é uma demonstração que a gente pode fazer sempre tudo aquilo que a gente quer na nossa vida e não tem idade física e psicológica que pode parar a nós de fazer tudo aquilo que queremos. Sim, E eu com penso que certeza. quem vai escutar esse episódio com você vai entender isso. Vai dizer, sabe o quê? Por que não? Deixa eu provar. Sim, sim, com certeza. Eu falo para todo mundo, gente, ó, aqui tem oportunidade para todo mundo, basta você querer. Se você quiser, você arregaçar a manga, você ter força de vontade, falar assim, não, eu quero, eu vou chorar, vou, mas eu vou fazer, você consegue. De verdade, muito obrigado, Luciana. De Muito nada, eu que obrigado, muito agradeço, eu obrigado. fico Só, honrada. só uma perguntinha. Se as pessoas querem ver os teus vídeos, onde as pessoas podem te achar? Tá. Lá no TikTok, Alemanha Descomplicada. Tem lá todos os meus vídeos, eu Que eu já falo amo. de tudo da Alemanha e de tudo da Europa. E dou minhas opiniões também de um monte de coisa. De novo, muito, muito obrigado. E para vocês que estão ali olhando e escutando, espera um momento porque eu tenho uma mensagem para você. Você é brasileiro e quer vir aqui comigo falar da tua experiência de vida na Europa? Quer? Se você está interessado, me mande uma mail a borapraeuropashow@gmail.com. E seja bem-vindo. Você vai morrer.